Boa noite, mais um Jesus Expresso para você, para mim também e para nós, todos aqueles que estão participando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Mais uma noite, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia hoje, sem mais demora, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. Você que é bom de Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 32. Vamos falar sobre a verdade. A verdade é a melhor coisa que existe na vida de uma pessoa. Sem verdade não se chega a lugar nenhum. Por isso que nós vamos falar sobre a verdade, sobre também aquilo que Jesus, a verdade que Jesus nos ensina pelo caminho dele, pelas suas palavras, pela rocha da palavra, para que nós possamos viver a plenitude da vontade de Deus, a plenitude do amor de Deus, da graça e misericórdia de Deus. Muito bem. Então, diz assim o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Diga misericórdia, Senhor. Versículo 34. Amém. Bom, vamos ouvir agora aquilo que o Senhor tem para nos falar através da palavra dele, através das revelações do Espírito Santo de Deus. Porque quem nos revela a palavra é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo precisa falar. Vamos orar. O Espírito Santo também fala a cada um de nós. O Espírito Santo nos revela o profundo e oculto, aquilo que está por trás das linhas da palavra, aquilo que o Espírito de Deus que está em nós nos revela, aquilo que precisamos conhecer, que Deus quer nos revelar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, declarando que Tu és o Senhor e pedindo ao Senhor que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar aquilo que Tu queres falar a cada um de nós nesta noite. Por isso nós Te agradecemos, porque estamos reunidos no Teu nome. Amém? Diga glória a Deus. Bom, começamos assim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um versículo, é uma palavra que até o nosso presidente da República tem falado muito. Tem falado muito sobre a verdade, porque a mentira tem imperado nos meios políticos, em muitos lugares aonde Jesus precisa entrar, precisa agir, precisa operar, precisa transformar, precisa chegar para transformar todas as trevas em luz. Bom, vamos falar hoje o que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer nesta terra. Para que ele foi enviado, como ele foi enviado e o que ele está fazendo na vida de cada um. Ele veio, voltou, mas ele continua fazendo através do Espírito Santo de Deus. Vamos falar sobre Jesus, o que ele vai fazer, como ele desfaz toda a obra do diabo. Quando ele entra na nossa vida, quando ele chega num lugar, quando ele é entronizado em uma casa, em uma família, uma indústria, uma empresa, numa loja, uma igreja também, ele vem transformar. Ele vem curar, vem libertar, vem fazer a obra para a qual ele foi enviado. Quem comete pecado é do diabo. Preste bem atenção, quem comete pecado é do diabo. Tem muita gente que está se enganando, achando que está andando com Jesus, mas ainda está cometendo pecado.
E não sou eu que estou falando que quem comete o pecado é do diabo, não. Abra lá sua Bíblia, em 1 João 3,8. Diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Tem muita gente que tem até medo de falar sobre o diabo. Mas ele é um derrotado. Ele é um derrotado na nossa vida, porque agora quem está entronizado, quem reina, quem opera, quem nos conduz é Jesus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, que nos conduz pelo novo e vivo caminho. O caminho da libertação, da salvação, da vitória, da conquista, da bênção e da comunhão plena com Jesus, através do Espírito Santo de Deus. O pecado teve origem no diabo. Jesus declarou que ele peca desde o princípio. João 8,44 fala sobre isso. O pecado teve origem lá com o diabo, quando ele se rebelou contra Deus. Ele queria ser maior do que Deus, queria dominar tudo, mas aí não tinha espaço para ele. Foi lançado no abismo, foi lançado fora da presença de Deus, e aí ele começou a levantar o reino dele, o reino das trevas, o reino da mentira, o reino do engano, o reino distorcido da palavra de Deus. Tudo aquilo que Satanás tem prazer em fazer é distorcer a palavra de Deus. Foi assim com Eva, foi com Sansão, foi com várias pessoas na Bíblia, e com muitas pessoas nos dias de hoje, que falam, não é bem assim não, sabe? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, daqui a pouco eu dou um jeitinho e volto. E me arrependo. Tudo bem, Deus perdoa os pecados confessados. Mas será que essa gangorra de sobe e desce, vai e vem, vai te fazer bem? Vai agradar o Senhor? Preste bem atenção nisso. O pecado teve origem no diabo. Jesus declarou que ele peca desde o princípio. E quem vive na prática do pecado jamais se firmou na verdade. É verdade. Jamais quem pratica as obras do diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quem vive na prática do diabo, quem vive na prática do pecado é do diabo. João 8,44. O que é a definição do pecado? Preste bem atenção. O que é a definição do pecado? Vamos definir o pecado? Como é que ele é? Ele vem para enganar. Ele vem para iludir. Tá? Então, Jesus, na palavra ele vem nos mostrar como ele vem desfazer a obra do diabo. Como ele quer desfazer a obra do diabo. Em hebraico, a palavra pecado é chamado de shatat, errar o alvo, mudar a direção do certo para o errado, da mentira para a verdade, ou da verdade para a mentira, né? Da verdade para a mentira. Então, e em grego é amartia, ou seja, sair da rota de Deus, sair do rumo da palavra de Deus, da direção da palavra de Deus. É isso que o inimigo faz na vida de todos aqueles que não vigiam, não perseveram na palavra. Jesus veio para desconstruir, demolir, desfazer as obras do diabo. Veio para cancelar tudo aquilo que o diabo está construindo na vida de muita gente. Olha, e quantas pessoas já construíram as suas vidas na mentira, construíram a sua vida, seu casamento, seus lares, em enganos, em erros, em falsidade, iludindo pessoas, iludindo até a si próprio. E quando Jesus chega nesta situação, nesse casamento, nesta casa, nesta família, na vida de uma pessoa, aquilo que foi construído pelo diabo durante anos,
de engano, de mentira, de descaminhos da palavra de Deus, Jesus vem para botar um rumo, um prumo, uma direção certa, uma direção da vontade dele, do plano de Deus, da vontade de Deus, da obediência a Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. E aí o inimigo passa a ser um derrotado e tudo aquilo que ele tinha construído na vida daqueles que não conheciam a palavra, na vida daqueles que estavam sendo enganados, iludidos, escravizados, porque quem comete pecado é escravo do pecado. Tá? João diz isso. Quem comete pecado é escravo. Vive praticando e sendo escravizado. Eu não consigo sair disso, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo deixar de fazer isso. Escravo, dominado, acorrentado, aprisionado em vícios, em manias, em caminhos tortuosos. O caminho do mundo é espaçoso, é largo, pode tudo. Mas o caminho do reino de Deus é estreito. A palavra de Deus, o caminho é estreito. Amém? Preste bem atenção. Jesus começou a fazer obra na sua vida. Ele quer fazer uma obra grandiosa, poderosa, maravilhosa. Na minha, na sua vida, na vida de todos aqueles que querem uma mudança, que querem uma transformação, que querem uma libertação, que querem a salvação, porque muitas pessoas não dão nem valor ao que é a salvação. Eu vou viver a vida aqui. Depois disso aqui, eu não sei o que vai acontecer. Nós sabemos sim. É só ler a Bíblia que você vai saber o que vai acontecer depois dessa vida, desse tempo, desse tamanho que nós passamos nesta terra dos viventes. Depois, são dois caminhos. O da vida eterna, depois dessa vida aqui, dois caminhos. O da vida eterna e o da morte eterna. Está escrito, se quiser saber, é só ler a Bíblia. É só ouvir alguém que conhece um pouquinho a palavra para dizer, olha, o inferno existe. Ele é real. Preste bem atenção. Depois que estiver lá, não tem como voltar, não. Não tem volta. Nós vimos isso na parábola em que Jesus fala sobre Lázaro e o rico. Depois vai haver choro e ranger de dentes. Quando chega no inferno, não pode voltar mais. Aí já era. Por isso que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, andar no caminho da verdade, andar no caminho da honra a Deus, para que nós possamos também ser honrados por Deus no dia em que o Senhor vai nos encontrar nas portas celestiais. Aquele grandioso dia que Ele vai falar para você, para mim, para nós: vinde, bendito, amados de meu Pai, para o que está preparado para vós. Tem muita coisa boa preparada, porque a Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, tem muita coisa boa preparada para você. Se você anda com Deus, tem muita coisa maravilhosa, muitas coisas maravilhosas. Muito, que nós nem vimos, nem pensamos, nem imaginamos que vamos desfrutar. Mas o Senhor já preparou. O Senhor já preparou, e Ele está preparando aqui e agora, nessa terra, a sua vitória para chegar lá. Você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, diga amém. Ele está preparando você aqui, te capacitando, te mudando, te forjando para vencer o diabo, para vencer as tentações, para vencer o teu próprio eu, para vencer o engano, a mentira.
as ciladas, as armadilhas, os laços de Satanás, que toda hora vem com uma bandeja maravilhosa te servindo, querendo te iludir, te enganar, assim como tem enganado a muitos, e se deixa seduzir, porque ele é um sedutor também. Ele é um sedutor também. Ele vem seduzir ao engano, vem seduzir a mentira, vem seduzir a prostituição, ao vício, ao ódio, à raiva, à ira. Ele é um ilusionista, sedutor. Jesus é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus Santo que derramou seu sangue poderoso pelos nossos pecados. Você lembra? Você tem um pouquinho de memória daquilo que você já viveu e que você hoje fala assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como eu andava cego, como eu andava iludido, enganado, até por mim mesmo, que eu achava que aquilo era bom para mim, que era um deleite, que era um prazer, que era algo que me deixava bem, bem na mão do diabo, bem na mão daquele que estava te levando para o inferno. Mas hoje, você está nas mãos do Senhor. Quem te conduz hoje é o Senhor Jesus. Quem te revela tudo aquilo que vem de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele tem poder para cancelar todas as dívidas que estavam nas mãos do diabo, o sangue do Cordeiro. Esse sangue pagou, resgatou as cédulas, as promissórias, as dívidas que você tinha com Satanás e seus demônios, os pecados e as transgressões que te levavam cada vez mais a ser escravizado, ser acorrentado e aprisionado. O Senhor pagou. Pagou por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Ele é o demolidor dessas obras do diabo. Quando ele chega, o diabo estremece. Quando ele chega para derrubar os altares dos falsos deuses, dos ídolos, dos demônios, que muitos já serviram. Quem se lembra dos altares que já serviram, oraram, clamaram, porque o Salmo 115 fala muito bem sobre isso. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não fazem nada, não esticam, não apalpam nada, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que o adoram, aqueles que fazem tal coisa, que adoram uma imagem feita por mão de homens. Fica misericórdia. Você que já serviu a demônios, a estátuas, a obras feitas na mão de um homem, santos feitos por mãos de homens, que não tinha poder nenhum para fazer nada. Mas o nosso Deus vive. Ele é vivo e reina. O nosso Jesus está à direita do Pai hoje intercedendo por cada um de nós. E o Espírito Santo está em nós, operando o poder de Deus em nós, através de nós. Diga glória a Deus. É muito bom ouvir isso, né? É muito bom saber que o Senhor está conosco e que Ele reina e vai reinar para sempre em nossas vidas. O apóstolo João declarou que um dos motivos pelo qual Jesus se manifestou e se fez carne e habitou entre nós foi para desfazer as obras do diabo. Vamos falar sobre isso. O Senhor, Ele veio e se manifestou, ou seja, veio em forma de carne, como nós, humanos, mas com o poder de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, para desfazer
para anular, para cancelar, para destruir toda obra, todo engano, todo sofisma, todo caminho tortuoso que o diabo fazia na sua vida, na minha vida. Essa era a obra dele. Mas Jesus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que por amor a nós, ele veio e falou assim, vou te tirar do engano, meu filho. Vou te tirar do engano, minha filha. Vou te tirar da cegueira, meu filho. É isso que ele veio fazer. Se você entende um pouquinho o que eu estou falando, comece a, entender, a buscar mais na Bíblia esse entendimento da obra do Senhor, da obra maravilhosa que o Senhor começou a fazer na nossa vida. Ele só começou. Eu estava refletindo na palavra de Deus ontem e pensando como Deus é grandioso, como tudo que Ele faz é grande, porque pelo que nós já andamos, já conhecemos da palavra de Deus, pelo que já entendemos da palavra de Deus, não chega nem um pingo daquilo que Deus quer nos mostrar, nos revelar e fazer na nossa vida. Nem um pingo no oceano. É muita coisa. Não só aqui, mas também na glória. Se nós vamos passar a eternidade com Ele, Deus dá umas revelações assim tremendas. Aqui o tempo na Terra é pequenininho em relação à eternidade, ó. É quase um dedo colado no outro. Mas a eternidade é sem fim. Olha quanto nós vamos viver com Deus eternamente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É isso que o Senhor preparou para você e para mim. Para nós. Agora você quer isso para você? Você quer isso que o Senhor preparou para você? Para isso tem um caminho. Para chegar nesse ponto existe um caminho. Para tomar posse da coroa da vida existe um caminho. O caminho é a verdade. O caminho é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida eterna, e a vida em abundância. A vida de conquista, de vitória, de paz, de alegria. Vencendo os seus inimigos. Derrotando toda a obra das trevas, porque nós também vamos fazer as obras que Jesus fez e até mais. Diga glória a Deus. Isaías 42, 7 fala assim, ele veio para abrir os olhos dos cegos. Eu sou cego, eu era cego. Eu enxergava tudo. Mas muitos de nós éramos cegos. Olhávamos, mas não víamos nada. Olhava, mas não enxergava nada. Mas ele veio para dar vista aos cegos, para abrir os olhos dos cegos, para tirar das prisões os cativos, dos cárceres e os que jazem em trevas, os que estão em trevas. Ele veio para isso. Para tirar das prisões dos cárceres aqueles que estavam cativos. Tem muita gente que está andando por aí, mas é prisioneiro de Satanás e seus demônios. Porque vivem sendo dominados pelas obras das trevas, pelas obras de Satanás. Tem muitos que estão andando por aí, pensam que são livres, mas são prisioneiros. Diga misericórdia, Senhor, eu sou livre. Os judeus também falavam aquilo. Como dizer que sereis livres se eu já sou livre, sou filho de Abraão? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sereis livres. Mas eu posso andar para lá e para cá. Não estou preso numa cela, não estou preso em algum lugar, não.
está presa nas garras de Satanás, seus demônios, porque vive fazendo a obra do pecado, vive pecando, vive transgredindo. Vigia, meu irmão. O Senhor te chamou para andar na luz, não nas trevas. Se você já aceitou Jesus, se você não aceitou Jesus, Ele está te chamando agora. Mas se você já aceitou, continua firme, inabalável. Temente a Deus, desviando do mal. Se desviando do mal, porque se não desviar, daqui a pouco você mete o pé no laço do diabo. E aí ele puxa. Diga misericórdia. Eu fiz uma visita ontem, na casa de uma pessoa, uma família que me chamou, que estava passando uma verdadeira tempestade na sua casa, nessa família. A filha de um casal se matou, deu um tiro no peito na frente da mãe. Pegou a arma do pai, deu um tiro em si própria, na frente da mãe, porque estava endemoniada. Ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo. E nisso, o pai, desgostoso, acabou perdendo totalmente. O pai era um delegado. Acabou perdendo completamente o gosto pela vida. Foi definhando, amargurado, entristecido, angustiado, e ficou assim, já não queria mais saber de viver, e foi ficando doente, foi definhando e acabou morrendo também. E nisso gerou mais problemas dentro dessa casa, porque os netos que viviam com esse casal, o delegado e a matriarca da família, também se rebelou porque um espírito familiar, quando morre alguém endemoniado, esse espírito passa para outro, aonde ele vê brecha. Nisso, esse rapaz de 26 anos se rebelou também, saiu de casa e foi morar com um pai que era completamente afastado da família, não vivia com os filhos, quem cuidava dos filhos era a avó, os 2 filhos. E um dos netos que mora nessa casa passou a ver o fantasma desse garoto que se rebelou e saiu para morar com um pai que não dava atenção, que não queria saber dele, em outro lugar. Eu sei que a bagunça Satanás já tinha completado dentro da casa, na família. Aí começaram, e ainda tem um detalhe, eles serviram ao espiritismo durante 35 anos. 35 anos. Muito tempo, né? Das mãos de Satanás e seus demônios. 35 anos escravizados. E faziam tudo o que os demônios mandavam. Quando se manifestavam, oferendas, cachoeira, na mata, na pedreira, na praia, na encruzilhada, no jardim. Faziam todo cemitério, faziam todas as exigências e obrigações que os demônios mandavam fazer em obediência. Impressionante, era escravizado. E um dia, ele falou, olha, não estou mais vendo satisfação nisso, e começou a clamar a Deus, começou a buscar em Deus, o verdadeiro Deus. Aí, pela misericórdia de Deus, a esposa, que já tinha ido em algumas igrejas, chamou ele para a igreja. Quando chamou para a igreja, ele conheceu lá a igreja e falou com o pastor falou, olha, vamos fazer uma visita na sua casa. E chegamos lá na casa, começamos a pregar, a ensinar o caminho da verdade, o caminho da vida. Quem é Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na terra, libertar os cativos.
E nós fizemos uma oração, ungimos a casa toda, desculpe, ungimos a casa toda e aí começamos a fazer a oração e a ensinar. Fizemos a oração para limpar, expulsar, tudo quanto era direito, pedir perdão pelos pecados, ou seja, limpar espiritualmente aquela casa. Limpar de toda habilitação, todo direito, tudo aquilo que Satanás e seus demônios tinham habilitação para estar ali reinando, bebidas, acendia velas, trabalhos, tinha quadros que eram pintados, nas paredes pintadas por pessoas, entidades manifestadas, vários quadros. Nas paredes, a senhora, a matriarca também, ela pintava. Pessoas de bem, mas sem sabedoria espiritual nenhuma. Tinha a sabedoria do mundo, achavam, né? Mas sabedoria da palavra, sabedoria do reino de Deus, sabedoria espiritual, entendimento espiritual não tinha nenhum. E achavam tudo aquilo que os demônios falavam, achavam que era verdade. A verdade está em Jesus. Então, e aí ainda falei para ele, o Marcelo, eu falei, olha meu amigo, o que é que você, se você decidiu andar com Jesus agora, então vamos quebrar todo laço, anular todo direito, quebrar toda maldição e desvincular a sua vida desse reino das trevas que você andava. E aí, eu falei, o que você tinha ainda do tempo em que você servia esses demônios? Ah, eu tenho uma imagem lá no meu quarto, lá em cima da casa. Eu falei, então bora pegar. Mas o inimigo, ele não quer largar. Ele sempre faz isso. Quando ele tem uma pessoa, quando ele tem direito, quando ele usa uma pessoa por muito tempo, ele não quer largar, porque aquilo vira cavalo, ele monta e em cima de quem ele monta, obedece a ele. E quando o rapaz Marcelo foi lá pegar o santo que ele tinha, que era de frente que ele falava, né? Era um Jorge, um Jorge montado no cavalo mesmo. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele começou a ficar tudo arrepiado, ou seja, o inimigo já não estava querendo sair. Aí nós perguntamos ele, que precisa de uma ajuda aí? Ele falou, quero sim. Estou ficando todo arrepiado aqui e tem algo estranho aqui que está tentando me impedindo de pegar isso aqui. Aí vamos lá, ajudamos aí a trazer.